A prática dos exercícios físicos, elas devem ser inseridas em nossas vidas para mantermos, né, uma vida mais saudável. Mas muitas vezes falta a informação. Isso pode ser um grande problema porque sem a informação nós podemos ter as lesões causadas durante os exercícios. Isso pode prejudicar muito o nosso corpo. Para nos dar algumas dicas de como podemos evitar as lesões durante a prática de exercícios físicos, nós estamos recebendo hoje, aqui nos estúdios do programa Vida Plena, o professor Givanildo Matias, personal trainer. Seja muito bem-vindo. Bom dia, Givanildo. Bom dia, Tamara. Muito obrigada pela presença. Um prazer mais uma vez estar aqui e falar de um tema mais relevante. Com certeza. Givanildo, vocês já conhecem, ele em várias edições do Vida Plena, ele passou algumas dicas de movimentos, de exercícios que nós podemos fazer em casa e que ajudam o nosso corpo. Hoje, ele tira as nossas dúvidas sobre estes assuntos. Então, você que quer fazer perguntas, fique à vontade, o telefone está à disposição. É o 0300 1007 940. Se preferir, tem o nosso endereço eletrônico também. Nosso endereço eletrônico é o vidaplena@boavontade.com. Primeiramente, Givanildo, quais são as lesões, as principais, mais comuns que acontecem durante a prática de exercícios físicos? Muito bem, as lesões, elas se diferem de acordo com a atividade que está sendo realizada. Então, se nós pensarmos numa corrida, numa caminhada, é muito comum ter lesões relacionadas ao alto impacto, tornozelo, joelho. Nossa, até numa caminhada podemos ter lesões? Exatamente. Quem tem já evidências de uma possível dor nas costas, da região lombar, que já foi um tema abordado aqui hoje, isso também existe um risco, tá certo? Quando a gente pensa numa atividade muscular dentro de uma academia, existem lesões relacionadas aos tendões, lesões relacionadas à própria fibra muscular, que isso pode acontecer devido ao uso incorreto do equipamento, da execução do movimento, ou até mesmo da carga. Se a gente vai pensar em flexibilidade, o trabalho sendo realizado de forma errada também pode trazer distensões musculares. Então, são inúmeros, mas cada lesão, ela está relacionada com o tipo de atividade que o indivíduo está fazendo. Nossa, e hoje é tão comum, nós temos muitos equipamentos físicos, hoje até em condomínios, em prédios, muitas vezes a pessoa sem uma orientação profissional, ela por si só acaba excedendo ou fazendo de maneira incorreta exercícios. Quais os prejuízos numa academia, quanto voltados mesmo à musculação, nós podemos ter quando a pessoa por si só, ela faz exercícios sem uma orientação? O que é comum hoje, tomando linha ao que você já disse sobre academias em condomínios, é que é um espaço de lazer, que o objetivo é trazer qualidade de vida para todos os moradores, só que a grande verdade é que aquele espaço também pode matar, né? Então, o pessoal fica assustado quando eu falo isso, mas hoje já existe relato de falecimento dentro de academias de condomínio, né? E os motivos são vários, principalmente o perfil do público que frequenta esse lugar. Então, nós temos aí um público muito heterogêneo, que vai desde o adolescente até o idoso, gente que já treinou, gente que nunca fez nada, gente que já praticou algum esporte. Então, eles realizam atividade muitas das vezes sem saber usar o equipamento, muitas das vezes sem saber para que o equipamento serve, e tudo isso tem uma tendência muito grande a aumentar a incidência de lesões, né, por conta dessa atividade feita de forma errada. Certo, e por isso que é necessário um direcionamento, né, a orientação de um profissional, isso é sempre muito importante. Agora, a importância, Givanildo, de nós respeitarmos cada limite, né, porque quando você tem orientação é muito comum, né, você não começar excedendo seus limites, cada fase, né, desde a inicial, nós percebemos que é algo que acontece gradativamente. Fala um pouquinho sobre isso. Sim, quando a gente pensa em um trabalho de treinamento, existem alguns princípios, e um dos principais princípios é o da individualidade biológica. Então, é importante respeitar os limites de cada um. Certo. Ninguém é igual a ninguém. Então, eu tenho as minhas particularidades, você tem a sua, você aí de casa também tem as suas. Ninguém é igual a ninguém. Então, antes de realizar a atividade, precisa-se ter a exata noção de quais são essas particularidades para poder desenvolver as atividades que realmente vão de encontro a essas necessidades. Então, se você realizar a atividade de uma forma generalizada, até mesmo uma simples caminhada, de repente, já pode trazer alguma consequência grave. Né? E isso é bem comum
E em academias a gente vê muito lesões, em academias de condomínio, em parque. A lesão está explícita em qualquer lugar que se pratica atividade física devido a uma orientação ou até mesmo a falta de observação de um profissional da área. Certo. A gente percebe que uma pessoa, quando ela vai iniciar uma sequência de exercícios num local especializado, sempre é exigido uma sequência e um grupo de exames para que ela faça. Ela procure um médico, né, de sua confiança. Por que isso acontece e quais são esses exames que são solicitados? Olha, eu vou falar do que é o ideal. Sim. E o que geralmente acontece, né? Combinado. O que geralmente acontece quando o indivíduo ele vai se matricula numa academia, né? O mais comum, não vamos generalizar isso, pelo amor de Deus, ninguém vai me processar por causa disso, né? Ele realiza um exame médico, que a gente até brinca, né? Que é a Maria Bezendeira, porque é um exame muito simples para o tipo de atividade que o indivíduo vai ser submetido. Então, é um exame muito básico, muito rápido, que dura 5 minutos, 10 minutos. Então, nada mais é que uma simples anamnese, aferição de pressão arterial e acabou, né? Por isso que a gente fala, faz a reza e manda, seja o que Deus quiser. Então, é muito pouco. Na verdade, esse tipo de exame, além de ele ser muito cru em termos de informação, ele não é aplicável às atividades. Sim. Porque como não tem uma lógica clara, eu vou te avaliar você em situação de repouso, mas você não vai numa academia ficar em situação de repouso. É verdade. Então, o mínimo que se espera é ter parâmetros durante o exercício. Sim. Então, o recomendado para quem vai realizar uma atividade física é, no mínimo, realizar um check-up completo, onde inclui aí um eletrocardiograma de esforço. Que é o teste que é feito na bicicleta, com os eletrodos, onde se consegue ter uma análise um pouco mais precisa do coração durante o exercício de repouso e pós-exercício. Então, aí a gente tem uma informação mais precisa. Professor, nós, antes do intervalo, falamos sobre essa questão, né, de termos a todas as orientações para realizar até mesmo uma simples caminhada. É necessário que as pessoas tomem alguns cuidados para não causar lesões. Elas podem fazer as suas atividades, né? Andar pelo quarteirão, ali num parque, mas quais são as dicas? Ela deve fazer, a caminhada é uma atividade de baixa intensidade. Sim. Então, no que diz respeito à intensidade, a gente pode assegurar que não vai ter nenhum problema relacionado a lesões, por conta de intensidade. Quando pensamos em caminhada, a questão que realmente é levada à discussão é principalmente a vestimenta, e aí a gente inclui também o calçado. Então é comum, às vezes, uma senhora que ela fala, eu vou fazer minha caminhada, vai numa praça, vai numa calçada, vai num parque, mas é comum ela não estar com os trajes adequados, principalmente pensando no público da terceira idade. Então a gente sabe que, infelizmente, o piso ele não é plano em todos os lugares. Então, existem buracos e a gente ouve muito falar de lesão de tornozelo, porque torceu o tornozelo, rompeu o ligamento, teve que fazer cirurgia. Então, nesse sentido, a caminhada, a preocupação, ela é mais relacionada ao tênis específico. Um tênis também, às vezes a pessoa está com tênis, mas ele não está muito bem amarrado, fica com tênis frouxo. E também isso daí deixa o tornozelo muito flexível, que aumenta também o risco de lesão. Certo. Isso quer dizer que um chinelo, um tamanco não são indicados para realizar De uma forma caminhada. alguma, não. O ideal mesmo é fazer a atividade com calçado, com tênis, um tênis específico até para corrida ou caminhada, né? Depende do que de fato a pessoa vai realizar. Também não pode ser qualquer tênis, porque tem a questão do incômodo também. Para realizar atividade de forma produtiva, ela tem que ser prazerosa, então ninguém vai fazer atividade com tênis com o pé doendo, né? Então, Verdade. a gente observa muito isso, é uma coisa que precisa mudar ainda bastante. Certo. Então, olha só, até a vestimenta influencia na qualidade da sua caminhada para a saúde do seu corpo. A importância e qual a diferença do alongamento para o aquecimento? É importante mesmo, antes de realizar atividade física, fazer esse alongamento? Sim, ele tem uma diferença muito clara, tá? O alongamento, ele vai servir para trazer um realinhamento das fibras musculares, ele dá uma sensação também de prazer, né, para realizar a atividade. Só que o alongamento, se ele for feito de forma excessiva, ele vai prejudicar a atividade.
Ah, é? Principalmente para quem vai fazer uma atividade como a musculação. E antes da musculação, se fizer um alongamento muito intenso, vai diminuir durante o exercício, a musculação no caso, o poder de contração das fibras musculares. O que acontece é que o indivíduo perde força, tá? Então é legal, tem que fazer, mas algo muito leve, quando realizar as posições, os movimentos, e numa amplitude que não force muito, né, que vá até o limite, segura uns 10, 15 segundos, que é onde já vai se obter o benefício. E o aquecimento ele tem outro propósito, Sim. tá? Que é realmente já elevar a temperatura corporal, principalmente aumentar a liberação do líquido sinovial nas articulações, para facilitar também o desenvolvimento das atividades. Certo. Então, para uma caminhada, para uma sequência de exercícios que eu faço para a qualidade de vida, o alongamento é o suficiente. Sim, sem dúvida. Já é o recomendado um alongamento. Um aquecimento é para um atleta. Não, o aquecimento é interessante fazer também. Ah, é? É algo simples e rápido também, é mais para trazer essa elevação já de temperatura corporal, aumentar a liberação do líquido sinovial, que é o óleo, né? Falando para o pessoal de casa, é o olhinho, né? O óleo de máquina lá que lubrifica as articulações. Certo. E isso já vai favorecer realizar atividades também, além de tudo, diminuindo os riscos de lesões. Olha que bom. Então, é assim que nós queremos, né? Fazer atividades físicas sem lesões. Professor Givanildo, temos aqui algumas perguntas de telespectadores. Da Júlia Fernandes, de São Paulo, capital. Nosso abraço. Júlia, para você, para sua família. Ela pergunta, é comum sentir dores durante a realização de atividade física? Pode ser. Nesse caso, se a gente for falar do trabalho muscular, a musculação propriamente dita, é comum. Né? Durante a realização da musculação, o nosso organismo produz uma substância que se chama ácido lático. Então, essa substância ela fica entre as fibras musculares e, como o próprio nome diz, é um ácido. Né? Isso é produzido devido à ausência de oxigênio, pelo fato da musculação ser uma atividade que é o que a gente chama de predominância anaeróbica. Então, você tem uma atividade de alta intensidade, com pouco consumo de oxigênio naquele momento, e esse ácido aumenta muito. Então, por isso que geralmente se fazem séries e repetições, e de uma série para outra se demora de 45 segundos a 1 minuto, que é o tempo suficiente para remover esse ácido lático e estar preparado para nova execução. Certo. A Carla Rodrigues, de Vitória e de Vila Velha, Espírito Santo. Muito obrigada, Carla, pela sua participação. Ela pergunta, quem já sofreu lesões pode continuar praticando exercícios físicos? Pode e deve, mas aí a gente depende da lesão. Sim. Eu vou citar alguns exemplos, né? Teve uma lesão no joelho. Pode e deve, porque toda a estrutura que envolve a proteção da articulação do joelho depende de músculo. Então, o músculo tem que estar muito bem preparado, né? Talvez vai ter limitações, por isso que é importante, numa situação como essa, procurar algum especialista. Porque dependendo do exercício, né, da lesão no caso, a gente tem várias formas de atuar. Uma delas é a isometria, treinamento isotônico. Professor, para que as pessoas tirem alguma dúvida que tenham ainda ou queiram outras orientações, o contato, por favor. 11 3493 7560, nosso telefone. O site é www.testtreino.com.br. Se alguém realmente ficou com alguma dúvida mais, a gente vai ter o maior prazer em esclarecer, né? A gente gosta muito desse tema, sempre é um prazer vir aqui falar sobre temas como esse. É importante que o pessoal de casa fique bem esclarecido sobre os assuntos que são abordados aqui.